Senhor presidente, só para encaminhamento, com toda tranquilidade, para que a gente possa ter noção exatamente do que aquilo que a gente vai votar. Sim, para instalar. Não, para não instalar. Eu já ia falar isso, vereador Alex. Pois não, até para a gente ter clareza. Você concorda, vereador Ayrton? Saraiva, líder do DEM, plenamente? Então tá bom. Para esclarecimento, nós já íamos falar sobre a mesa diretora. O vereador que votar sim ao recebimento do requerimento é para a criação da comissão processante. O vereador que votar não ao recebimento do requerimento é pela não criação da comissão processante. Esclarecendo isso aos nobres pares, eu coloco em votação nominal. Bancada do PMDB, vereador Vanderlei Cabeludo. Declaração de voto. Senhor presidente, eu, triste, vou fazer essa votação, porque nós não gostaria jamais de fazer essa votação. Votar casa cheia, gostaria de receber todos vocês aqui por um outro motivo, para nós comemorarmos as vitórias de Campo Grande, para nós comemorar a família de Campo Grande. Infelizmente, senhor presidente, convencido, senhor presidente. Eu espero que nós possamos manter a ordem aqui na casa, para que o nosso trabalho possa continuar como estava sendo feito até esse presente momento. Eu solicito às pessoas que estão aqui presentes que mantenham a ordem no recinto. Como eu, por várias vezes, vendo o relatório da CPI, acompanhando, hoje não precisa, olho nu, você acompanha Campo Grande, como está. Olhando, você andando nas ruas, você já vê e já nota a diferença. Por isso, quero dizer, senhor presidente, que com muita consciência, com muita tranquilidade, porque nós estamos aqui fazendo com que o prefeito se explique amanhã pelos desmandos por Campo Grande, pelo que está falado nessa comissão processante, e vai ser falado nessa comissão processante, então ele vai ter para se isentar ou se culpar por aquilo que está falando o relatório. Por isso, com essa consciência, eu voto sim, senhor presidente. Eu quero pedir ao público presente, para que nós possamos manter a ordem e o nosso trabalho de maneira tranquila, que as manifestações sejam favoráveis ou contrário. Se for favorável, o sinal das mãos assim, e se for contrário, com o polegar para baixo, para que a gente possa manter a organização e o trabalho da melhor maneira possível. Próximo vereador. Vereador Vanderlei Cabeludo vota sim. Vereadora Carla Stefanini. Declaração de voto. Senhor presidente, caros colegas, vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham. Nós sabemos que o voto popular é um instrumento fundamental para a democracia, mas para a democracia também é importante que os mandatários exerçam as suas funções observando as normas legais da administração pública com denodo e com responsabilidade. Imbuída do mais alto espírito público e da minha função conferida pelo voto de fiscalizar os atos da administração municipal, entendo fundamental a instalação da comissão processante para que seja aprofundada a averiguação dos atos da administração pública municipal, para que nós possamos ter uma administração que vise o bem comum e o interesse público sobre todas as coisas. O meu voto é sim, senhor presidente. Vereadora Carla Stefanini vota sim. Vereador Edil Albuquerque. Edil Albuquerque vota sim. Vereador Mário César. Voto sim. Voto sim. Nós não estamos vivendo um momento satisfatório. Voto sim. É um momento que nós não queríamos estar vivendo sobre isso.
mas para que haja legitimidade e para que haja a isenção de qualquer assunto, qualquer fato, eu voto sim. Vereador Mário César vota sim. Vereador Paulo Ciufi. Vereador Paulo Ciufi. Senhor presidente, solicito a prorrogação da sessão. Eu pergunto ao plenário sobre a prorrogação da sessão. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Está prorrogada a presente sessão. Depois de tudo que participei na CPI da inadimplência, para que o prefeito possa se explicar e dar a sua defesa nesta casa, voto sim. Vereador Paulo Ciufi vota sim. Bancada do PSD, vereador Chiquinho Teles. Declaração. Senhor presidente, até para mostrar, para dar oportunidade do prefeito mostrar a lisura que ele tanto fala, que não tem problema, então é uma oportunidade, né, vereador Eliseu? Então eu voto sim pela criação da comissão. Vereador Chiquinho Teles vota sim. Vereador Coringa. Declaração de voto. Bom, pessoal, sempre na minha trajetória política, eu sempre pautei a oportunidade, né? E nesse meu voto, eu quero colocar aqui que o prefeito vai ter oportunidade de explicar para a população o que está acontecendo na sua administração. Oportunidade de 90 dias. E para isso, ele tem a oportunidade aí de ter uma comissão processante para poder avaliar se realmente ele causou o que aconteceu na CPI do calote. Então, voto sim. Vereador Coringa vota sim. Vereador Delei Pinheiro, voto sim. Bancada do PT, vereador Zeca do PT. Senhor presidente, eu tenho constantemente expressado um conjunto de discordância com relação ao comportamento do Sua Excelência o Prefeito. Claramente. Mas também claramente eu quero dizer que não posso concordar com a ideia daqueles que pensam que a democracia só vale quando eu ganho. Portanto, contra o golpe e na defesa da democracia, voto não. Eu quero pedir mais uma vez para que a gente possa realmente manter a organização, a ordem. Está sendo respeitada a sessão e eu peço que a gente possa manter as manifestações, seja favorável ou contrário, da maneira que nós estamos orientando. Eu quero pedir a gentileza que a gente possa conduzir da melhor maneira possível. Vereador Zeca do PT vota não. Vereador Alex do PT. Eu quero dizer a todos e a todas que eu estou bastante tranquilo com relação a essa minha votação. Participei da CPI e tenho convicção absoluta, que nós estamos tratando aqui de um julgamento político. Julgamento político. E a história vai provar. E a história irá contar a sua versão real dos fatos. E eu, pela democracia, pelo resultado das urnas de 2012, eu voto não! Vereador Alex do PT vota não. Eu queria pedir de maneira educada, de maneira pacífica, para que a gente possa realmente conduzir da melhor maneira possível. Eu acho que a grande maioria está se comportando da maneira que a gente está preconizando na mesa diretora, e eu quero pedir às pessoas que possam respeitar e ser respeitada, e assim que a gente possa continuar com os nossos trabalhos. Vereador Ayrton Araújo do PT. Declaração de voto. Eu estou vendo que mobilizou hoje a imprensa. Mário César, o senhor montou uma estrutura para poder acontecer essa sessão
Só para ajeitar o meu voto, eu vou votar não pela perseguição, não pelo golpe. Vereador Ayrton Araújo vota não. Bancada do PTB, vereador Flávio César. Declaração de voto. Senhor presidente, pelos meus princípios, em respeito aos meus eleitores e à sociedade campograndense, exercendo uma das atribuições do vereador, que é a de fiscalizar pela verdade, pela justiça e pelo bem do povo de Campo Grande, eu voto sim. Vereador Flávio César vota sim. Vereador Eduardo Romero. Declaração de voto. Senhor presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. É importante lembrar que golpe é quando você não dá o direito de defesa, que golpe é quando você não dá o poder de ouvir e apurar as situações apresentadas. Golpe é quando a democracia não é respeitada literalmente e aquele golpeado é vitimado sem poder ao menos se espernear. Não é o que estamos votando. O que estamos votando aqui é uma comissão processante. Para aqueles que nos acompanham, é importante lembrar, uma comissão processante, uma vez instalada, e neste caso por um pedido vindo da sociedade e pelos dados apresentados pela CPI, que levantou diversas irregularidades, não políticas, mas técnicas e administrativas, falhas de ordem extremamente administrativa, traz à reflexão uma necessidade de apurar e aumentar essas investigações. Criada a comissão processante, senhores e senhoras, e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, não está se fazendo ainda julgamento qualquer, não está se dizendo que é ou não é culpado, não está se dando sentença nenhuma, a não ser, está se criando um grupo para, no decorrer de 90 dias, apurar as denúncias, ora apresentadas pela própria sociedade e ora levantadas pela própria CPI, dando o direito de ampla defesa em todos os sentidos. Com direito a provas por escrito, com direito a documentos, com direito a testemunhas presenciais, que são pelo menos 10. É um rito que vai exercer todo o processo de ouvir respostas e denúncias e respostas. E ao final deste prazo máximo de 90 dias, aí sim gerar um relatório, seja ele qual for, com o teor que tiver, que uma vez feito esse relatório, voltará a esta casa para ser apreciado por todos os vereadores. E aí sim, independente se o relatório propõe ou não a cassação, este plenário, num novo momento, terá condições de fazer a sua avaliação dos resultados levantados e decidir pelo resultado final. Portanto, é muito importante deixar claro que esta casa vota hoje é o direito democrático de apurar as denúncias levantadas, é o direito democrático de saber se essas falhas já apresentadas, já comprovadas em alguns casos, estão ou não atrapalhando mais ou menos a cidade. E uma vez levantadas essas informações, para que todos nós, enquanto vereadores, eleitos pelo povo, para aqui fazer o nosso papel de fiscalizador e propositor de tudo que acontece nesse município, possamos sim tomar nossa decisão. E é nessa esteira, senhor presidente, defendendo a democracia, defendendo o direito de resposta, defendendo o direito de apuração e de verificação, que eu voto sim. Vereador Eduardo Romero vota sim. Vereador Otávio Tradi. Declaração de voto. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que estão hoje aqui na Câmara Municipal, eu acho que chegou o momento do prefeito vir até esta casa se explicar de muitas situações que foram pautadas durante os 10 meses correntes desse ano. Portanto, pelo direito de defesa do prefeito e pelas irregularidades apontadas durante os 10 meses, vamos ouvir e vamos ver quem está com a razão. Meu voto é sim.
Vereador Otávio Trade vota sim. Bancada do PP, vereador Cazuza. Declaração de voto. Eu acho que essa casa já fez o papel que tinha que ser feito. Criou uma CPI, já fez um relatório, esse relatório já foi encaminhado para os órgãos competentes. Eu acredito que essa criação dessa comissão processante é um julgamento político. E contra julgamento político, sabemos que o voto, nós somos eleitos pelo voto, o povo é soberano, o povo escolhe o seu representante tem que exercer o seu mandato na plenitude. Meu voto é não. Vereador Cazuza vota não. Vereador Chocolate. Declaração de voto. Nossa. Bem, eu quero dar minha declaração aqui dizendo que eu estou dando o direito da justiça, porque eu não sou juiz, não sou promotor de justiça, então quem vai ter que julgar é a justiça. Mas dou a oportunidade à justiça de investigar se existe ou não existe. Por isso eu voto sim. Eu queria pedir que as pessoas do plenário pudessem... Eu queria pedir que as pessoas do plenário pudessem manter a ordem. Só um segundo, vereador Carlão. Eu queria pedir que as pessoas do plenário pudessem manter a ordem, das manifestações sendo positivas, a favor ou negativas contra, seja de maneira ordeira. Eu quero que nós possamos continuar com o nosso trabalho da melhor maneira possível. Pela ordem, vereador Carlão, do PSB. Estamos continuando a votação. Vereador Chocolate vota sim. Bancada do PR, vereador doutor Jamal vota sim. Vereadora Graziele Machado vota sim. Bancada do PSDB, vereador professor João Rocha. Declaração de voto. Senhor presidente, declaração de voto. Eu gosto de pautar a minha vida baseada em coerência, em memória, em uma linha de pensamento que eu aprendi desde lá dos bancos escolares, e eu fiz questão de deixar este momento para homenagear os professores, formadores de cidadãos, e é lá no banco escolar que nós aprendemos sobre o que é democracia, quais são os princípios e valores que nos levam a decidir o nosso voto. E o cidadão campograndense, nas eleições, escolheu o prefeito Bernal para administrar essa cidade e escolheu cada um de nós para estarmos aqui e para defendermos o direito do cidadão. E eu vejo como objeto desse requerimento uma CPI que foi instaurada por esta casa, e também não quis me manifestar até então, e quero me manifestar agora, por conta de que a CPI instaurada aqui, eu me lembro de um vereador muito antigo nesta casa, que hoje não está mais entre nós. E um dia eu fui defender uma empreiteira que estava executando esta obra aqui do viaduto da Ceará, e ele chegou ao meu ouvido e disse: vereador, com a experiência que eu tenho nesta casa, vereador não deve defender interesse de empresas, de empreiteira, porque o nosso papel não é esse. Para isso tem a justiça, e aqueles que se sentem prejudicados entrem na justiça. Então eu não posso concordar com a origem deste requerimento. Além de não concordar com a origem deste requerimento, entendo que ele deve não ter embasamento suficiente, por conta de que o relatório apresentado pela comissão não indica o pedido de cassação, e sim remete para todos os órgãos competentes fora esta casa. Avaliando todo esse quadro, e de acordo com a minha consciência e por todos os meus princípios e valores que aprendi e que passo,
e que pratico nesta casa, eu voto não, senhor presidente, por Campo Grande. Vereador professor João Rocha vota não. Vereadora professora Rose. Declaração de voto. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiramente, dizer que Campo Grande hoje vive um momento, um sentimento, como talvez de muitos vereadores aqui. A cidade está dividida, vocês podem ter certeza disso. E durante esses dias todos, como eu já me declarei nessa casa alguns meses atrás, que teria aqui um mandato independente, por não ter dado certo os encaminhamentos políticos, as ações políticas ao qual o prefeito havia feito compromisso com o PSDB de nós juntos tocarmos uma cidade pregando mudanças na saúde, na educação, na área social. Enfim, o nosso plano de governo não foi adotado por ele. Naquele momento, então, eu me declarei aqui independente. Quando chegou nesse momento, exatamente por estar independente, eu comecei a ouvir mesmo, a andar, e a cidade está dividida. Todos vocês podem ter certeza aqui, quem vota sim e quem vota não, vai agradar um grupo e vai desagradar o outro. Essa é a verdade. O plenário está dividido, os segmentos estão divididos. Quero fazer aqui, das palavras do vereador Eduardo Romero, as minhas palavras. Hoje não é dia de cassação, que isso fique bem claro. Hoje é dia de deixar aberta a oportunidade aqui da transparência. São 90 dias, onde ambas as partes terão a oportunidade. E eu tenho certeza que no final desses 90 dias, ninguém aqui será irresponsável de dar um voto se não tiver a convicção de que realmente há alguma coisa errada. Então, nesse sentido, eu voto sim. Vereadora professora Rose vota sim. Bancada do PSL, vereador Alceu Bueno. Senhor presidente, senhores nobres vereadores, público aqui presente. Momento triste que lota essa casa para não ouvir coisas boas sobre Campo Grande. Mas, como disse a professora Rose, uns a favor, outros contra. Mas para o bem de Campo Grande, senhor presidente, eu voto pela instalação da comissão. Vereador Alceu Bueno vota sim. Bancada do DEM, vereador Ayrton Saraiva. Declaração de voto. Senhor presidente, declaro meu voto com tranquilidade. Já dissemos e falamos todos esses dias que vem nessa discussão que quem não deve não teme. Se o prefeito não deve, e aqui a colocação também me faço a do Eduardo Romero, se não deve, não precisa ter nenhuma preocupação, até porque essa casa, esses pares serão responsáveis, tem responsabilidade de poder investigar, e essa comissão que vai instaurar hoje, se passar nesta casa, a tranquilidade de ter a responsabilidade de ser consciente e tranquilos, porque nós aqui estamos conscientes e tranquilos com a responsabilidade que tem cada um de nós. Sendo assim, eu voto sim. Vereador Ayrton Saraiva vota sim. Bancada do PDT, vereador Paulo Pedra. Declaração de voto. Senhor presidente, ilustres vereadores, vereadoras, nós estamos vivendo um momento que nunca vivemos na história política
de Campo Grande. A abertura de uma comissão processante contra um prefeito. Uns disseram aqui que seria golpe, outros disseram que seria perseguição. O vereador Eduardo Romero explanou muito bem. Outros disseram que seria decisão política. Mas, na verdade, toda decisão desta casa, ela é na veia política. Somos políticos, fomos eleitos por um partido, temos responsabilidade partidária, temos responsabilidade política e pública com os nossos eleitores e com os compromissos que assumimos. Alguns na campanha, outros no partido, outros no mandato, para dar o direito de defesa ao prefeito. Politicamente, vou acompanhar a maioria e voto sim. Vereador Paulo Pedra vota sim. Bancada do PPS, vereadora Luísa Ribeiro. Declaração de voto. Senhor presidente, demais vereadores, todos que nos prestigiam com a presença hoje aqui, também os que nos assistem. Todos aqui seguramente já sabem o meu voto. Voto contrário à abertura dessa comissão processante, com a convicção profunda de que se trata de uma intolerância ainda do resultado eleitoral. Quando iniciou os trabalhos aqui na Câmara, mais ou menos no dia 5 de fevereiro, eu ouvi pela primeira vez, na nossa antiga sala de lanche, que o prefeito Alcides Bernal deveria ser cassado. Um dos vereadores chegou para mim com um decreto de lei, publicado pelo prefeito, e nele dizia, ó, tá aqui, ó, já temos a prova necessária para abrir o processo de cassação do prefeito Alcides Bernal, em razão de ter movimentado ilegalmente recursos orçamentários. Discutimos durante 3 ou 4 meses, nos debruçamos sobre isso, aprendemos muito e chegamos à conclusão que o governo não estava errado. Depois iniciou a CPI do calote, porque havia em Campo Grande uma arquitetura do prefeito para deixar de pagar empresas e com isso fazer com que elas desistissem dos seus contratos. Foi montada a CPI do calote e o prefeito ia ser cassado porque não trazia para a Câmara os documentos necessários, então que já tínhamos elementos necessários suficientes para cassar o prefeito Alcides Bernal. Passou essa fase, porque nós vimos aqui quem foi testemunha, documentos e mais documentos chegarem a todo instante na casa, iniciou a discussão de que nós vamos cassar o prefeito Alcides Bernal, porque ele contratou em contrato emergencial, sem observar tal e tal passo, o que chegou ao resumo daquela CPI que se chamou CPI do calote. Então, na verdade, presidente, no meu sentir, nós não estamos aqui abrindo uma comissão processante para investigar atos administrativos, cumprindo o papel de fiscalizador dos vereadores e da Câmara. Nós estamos cumprindo um papel que eu acho que não nos foi delegado. Contrariar a vontade popular expressa e debatida no período eleitoral. O papel, no meu sentir, posso estar errada, da Câmara dos Vereadores, no momento histórico que Campo Grande passa, é fortalecer o desenvolvimento dessa cidade, tolerando um governo que nem todos nós achamos bom, mas é um governo democraticamente eleito. Assim sendo, dou aqui o meu voto, posso estar errada, mas confio que esta casa vai ter sabedoria de conduzir as coisas, não pelo viés do oportunismo político ou pela aquela facilidade de querer desprezar um governo alternativo que chegou a Campo Grande. Obrigada. A vereadora não votou. Votou sim, votou sim. Vereadora Luísa Ribeiro vota não. Bancada do PRB, vereador Gilmar da Cruz. Declaração de voto. Muito bem.
nós sabemos que nunca houve uma CPI durante tantos anos aqui na cidade de Campo Grande. Eu queria que você que está nos assistindo agora observasse isso. Nunca houve uma CPI. Por que que nunca houve? Com certeza, os nossos governantes passados não fizeram nada para que acontecesse uma CPI. E o nosso prefeito atual, Alcides Bernal, está há 1 ano. Dizer, quantas CPIs já estão aí tentando abrir? Quantas CPIs, quantas acusações? Quer dizer, por isso que eu gostaria que você que está aí, na sua casa agora nos assistindo, pense nisso. Você é inteligente. Você é inteligente. Vocês que estão aqui também são inteligentes. Então, eu gostaria que... Eu queria pedir que pudesse continuar com a ordem, respeitando o nosso trabalho, para que a gente possa dar continuidade. E eu agradeço a compreensão de cada um dos senhoras e senhores aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Então, gostaria que você pensasse e analisasse nisso, tá bom? E é claro que nós temos aí o Ministério Público que vai averiguar, a CGU que vai averiguar se houve ou não. Por isso, o meu voto é não. Vereador Gilmar da Cruz vota não. Bancada do PSB, vereador Carlão. Senhor presidente, quero proferir meu voto. Eu estou aqui na Câmara desde 83, não tinha visto uma sessão dessa. Eu só tenho uma coisa nessa minha longa luta de trabalho comunitário, é a minha palavra, voto não. Vereador Carlão, vota não. Bancada do PSC, vereadora Juliana Zorzo. Declaração de voto. Bom dia. Eu, desde que entrei nessa casa, sempre tive uma postura muito coerente, muito livre, transparente, para votar de acordo com a minha consciência. Eu me reuni com a oposição, me reuni com a base, conversei com o prefeito Alcides Bernal. E o que decidiu o meu voto foi uma pergunta que eu fiz para o nosso prefeito. Eu falei: prefeito Alcides Bernal, o senhor fez alguma coisa errada? Ele me disse assim: não fiz. Eu falei: então, por que temer? Por que temer uma comissão processante? A comissão processante não quer dizer que vai caçar o senhor. E muito me parece que tem algumas irregularidades. Isso nós sabemos que tem. Então nós apuraremos as irregularidades. E se for uma coisa um pouco falha, votaremos não a cassação. Se for tudo muito real, votaremos sim a cassação. Eu acho que a população, mais do que qualquer um, pede uma nova consciência política e quer transparência dos nossos políticos, não só na Câmara, na Prefeitura, no governo e no Brasil. Por isso que eu voto sim. Vereadora Juliana Zorzo vota sim. Bancada do PTB, vereador Engenheiro Edson. Vereador Engenheiro Edson. Vereador Engenheiro Edson vota sim. Bancada. Eu quero pedir a ordem nessa casa. Por favor. Por favor, nobres pares, senhores presentes aqui nessa casa. Nós até agora estamos mantendo a ordem e eu quero que a gente possa continuar com a ordem nessa casa para a gente possa continuar com os nossos trabalhos. Eu agradeço a compreensão de cada um dos senhoras e senhores. Bancada do SDD, vereador Eliseu Dionísio. Vereador Eliseu Dionísio vota sim. Com 21 votos favoráveis à comissão processante e 8 votos contrários, está instaurada a comissão processante ao requerimento ao prefeito Alcides Bernal.
Eu quero pedir que mantenha a ordem. Que mantenha a ordem na casa. Respeitar os nossos trabalhos. Eu quero pedir a compreensão de todos nesse sentido. Para que nós consigamos... Eu quero pedir que possa manter a ordem nessa casa, para que a gente possa continuar com os nossos trabalhos. Eu quero a compreensão de cada um dos senhores e senhores vereadores e do público presente nessa casa, nessa manhã. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Alex do PT. Eu quero, em nome da liderança do prefeito, agradecer a confiança dos colegas vereadores que votaram contra a comissão processante, dizer que o processo está instalado e, de uma certa forma, vamos trabalhar para que o ambiente político dentro do que nos tange conduzir, que nos é encarregado pelo povo conduzir, seja feita de maneira a mais transparente, a mais imparcial possível. Nós estamos acreditando nisso. Nós não nos sentimos derrotados. Estamos lutando. E essa luta vai continuar. Gostaria de saber do senhor, dando prosseguimento a esta luta democrática, que ela jamais vai arriar a sua bandeira. Nós jamais iremos baixar a cabeça. Jamais nós iremos nos submeter a resultados circunstanciais. Eu quero saber se a comissão vai ser escolhida agora. Ato contínuo, vereador Alex. Eu gostaria, senhor presidente, que nós tivéssemos aqui uma comissão de acompanhamento dessa escolha, que ela fosse feita nesse momento aqui, os papeizinhos, sorteio, que fosse feito por 2 colegas de cada lado. Não, de qualquer forma eu estou propondo 2 colegas de cada lado, com a incumbência do senhor mesmo dirigir esta escolha pelo sorteio, conforme estabelece o decreto 201, e dizer que, feito isso, podem ter certeza de que nós vamos trabalhar bastante. Nós vamos incansavelmente, indiscutivelmente, nós vamos lutar bastante pelo estabelecimento da verdade nesse plenário e na nossa cidade. Sendo assim, vereador Alex, só para dar um esclarecimento e tranquilidade para todos. Pela ordem, senhor presidente. Já vou dar pela ordem para Vossa Excelência, vereadora Luiz. Já vou dar para a senhora. A votação, a escolha da comissão processante